um caso prático, né, que André Luiz está descrevendo para a gente, né, uma situação específica, né, que já vai além daquela preparação toda do GUB, da palestra, do discurso que foi formulado, né, que foi enunciado aqui, já nessa preparação e nesse deslocamento para, achei interessante, deslocamento para a colônia purgatorial. Veja a compreensão dos espíritos, né? Essas zonas de perturbação e densidade é também colônia. Veja que o conceito de André Luiz, portanto, não é um conceito bairrista, né? Nosso lar é uma colônia e é uma situação específica de determinadas regiões. Não, o conceito de colônia de André Luiz tem a ver com aglomerados de espíritos, né? Qualquer cidade ou região espiritual é, dentro desse conceito, uma colônia, né? A gente pode usar outras expressões, porque essa expressão foi colocada nas palavras de André Luiz, mas desde que a gente se entenda, né? O uso do verbete ou da expressão que a gente mais prefira, pouco importa, desde que a gente se entenda do que é que a gente está falando, né? Aqui, portanto, a ideia de colônia não são regiões necessariamente nos moldes de nosso lar, nem pacificadas, né? Porque as regiões purgatoriais que eles vão visitar são locais, inclusive, desviados do bem, para me utilizar de uma expressão de André Luiz. Mas é uma cidade espiritual, é uma colônia, né? Então isso é algo que se destaca logo no início, né? E nesse translado eles já lidam com esses casos aí, né? Associado a um processo obsessivo, né? E aqui tem várias reflexões que a gente pode fazer para esse caso. O caso nem concluiu, mas a gente já dá para fazer reflexões em torno desse quadro aqui, né? Bom, a princípio, logo no início do capítulo, interessante quando ele diz assim: os homens encarnados não suspeitam a extensão dos cuidados que despertam em nossos círculos de ação. A quantidade de movimento, de demanda, de organização que o mundo espiritual, aí os bons espíritos, né? E quando eu falo bons espíritos, não necessariamente superiores, tanto os bons no sentido daqueles interessados junto de nós e que compõem a família espiritual, como também os mentores, os espíritos mais elevados, mais avançados, se interessam por nós e o quanto eles nos ajudam e que a gente nem supõe que tem, muitas vezes, toque do mundo espiritual, né? Kardec chega a dizer isso em uma das suas obras, né? Que quase sempre o indivíduo que vai desenvolvendo o senso moral vai percebendo sinais do mundo espiritual onde antes ele não percebia, né? Porque quase sempre a nossa relação com o mundo espiritual é uma relação infantil, como eu falei isso na transmissão ao vivo de ontem, né? Uma relação infantil, uma relação de que a gente está à cata de fenômenos e que o mundo espiritual se manifesta quando a gente está na reunião mediúnica e há um transe de incorporação ou de psicografia, né? Na verdade, essa é uma ideia pálida, né? Ali é o intercâmbio mais explícito, onde o mundo espiritual às vezes traz informações mais contundentes a respeito de determinados assuntos, ou o trabalho mesmo mediúnico, né, de serviço de atendimento, mas o mundo espiritual está o tempo todo entrelaçado aos encarnados, né? E a nossa miopia espiritual é que dificulta a gente a perceber como esses espíritos se movimentam ao nosso redor e como eles estão trabalhando, né? Em alguns momentos é difícil mesmo porque eles querem se ocultar, eles se interessam em não se evidenciar, né? Porque também há uma harmonia nisso daí, né? Se o mundo espiritual estivesse o tempo todo dando sinais para que a gente percebesse, a gente não agiria de uma maneira mais assim autônoma, não faria as nossas escolhas próprias, né? A gente ia ficar sempre no olhar de expectativa em relação ao mundo espiritual sobre nós. Então, essa é uma questão bastante importante, né? Bastante interessante, né? Que se depreende aqui das palavras iniciais de André Luiz, né? André Luiz cita o Estige, né? Que tem a ver com a mitologia grega, né? O rio Estige, né? A ninfa Estige, né? A ideia do rio que o indivíduo atravessa por meio da morte, né? Ele vem e depois volta, né? E aí coloca as moedas no cadáver, nos olhos ou na boca do cadáver, para pagar o indivíduo que o transporta, né? Que o transporta para o mundo dos mortos, né? O Tártaro, né? Na tradição grega. Então, a gente tem aqui a ideia de que ele faz uma metáfora nesse sentido, dizendo que as águas do Estige são as águas do esquecimento, né? Ou seja, para os desencarnados, a gente está num sonho.
Para os desencarnados, a gente está no sonho. E a gente esqueceu do momento onde a gente estava acordado. Eles estão em vigília e a gente está sonhando. Né? Olha que metáfora bonita e interessante, né? Por quê? Porque do ponto de vista material, é claro que é uma comparação, do ponto de vista material, esqueça aqui emancipação da alma, desprendimento, não é o caso, ele está falando na metáfora do sonho. Do ponto de vista material, a gente perde um monte de coisa comparado com a vigília, né? A gente sonha, a gente fica às vezes limitado àquelas imagens, aquelas situações, não tem noção do sonho de uma maneira integral, né? E aí ao acordar a gente recobra, né, quem nós somos, a nossa vida no dia a dia, etc. Porque o sonho às vezes é um recorte, né, da nossa experiência psíquica, enfim. Então ele está usando essa metáfora do sonho para dizer que quando o indivíduo reencarna, ele se banha nessa água do esquecimento e vive sonhando. E nós estamos em vigília, estamos despertos. Né? Por quê? Porque tem o domínio, tem a posse, né, de um maior tipo de recordação e lembrança que os desencarnados estão em amnésia. Que os encarnados estão em amnésia. Eles estão vivendo em amnésia. Né? Interessante que Pedro Auspensky, fazendo aqui um parênteses bem breve, Pedro Auspensky, que foi discípulo de Gurdjieff na psicologia transpessoal, né? um dos autores da psicologia transpessoal na Rússia, né? As teorias de Gurdjieff são teorias bastante complexas e interessantes, né? E Auspensky, que foi o maior discípulo dele, né? Que foi para o Ocidente trazendo as ideias, né? Do Eneagrama, né? De algumas teses que mais tarde seria do psicodrama em Moreno, né? E uma série de outras teorias psicológicas. E Auspensky, baseado em Gurdjieff, costumava utilizar a metáfora de que parece que as pessoas estão, na sua grande maioria, sonâmbulas, né? Como sabe o sonâmbulo, sabe essa série de zumbi, né? Walking Dead, essa coisa assim, né? É mais ou menos isso, né? A maioria estão sonâmbulas, né? Embriagadas, né? Assim, não estão lúcidas, nesse sentido, né? Nesse sentido metafórico da consciência, né? Porque ele fazia aqueles estudos dos níveis de consciência, né? Então, consciência de sono, né? E a consciência desperta, né? O sono aqui não é um sono físico, não, tá? É o sono para as coisas verdadeiras da vida, para as verdades essenciais da vida, né? Então, quase sempre a gente vive se a gente pegar a grande massa, né, tá vivendo automaticamente, empurrando com a barriga. Só nas sensações fisiológicas, só nas necessidades mais básicas, comer, beber e dormir, né, e procriar, né? Você atender o sexo, a libido. Mais nada do que isso, né? Então vive automaticamente sem refletir e entrar nas questões magnas da vida, né? Então, é interessante essa metáfora do sono aqui, né? E aí, eu acho que, primeiro que há uma confissão aqui do Gúbio, né? Que a Margarida foi filha dele, então isso aqui é algo que vale a pena a gente considerar aqui, né? Tem algo pessoal do Gúbio, como a gente normalmente vê em relação aos mentores, né? Os mentores têm, às vezes, alguma particularidade envolvendo aquele caso. Por quê? Porque Deus ajuda as criaturas através de outras criaturas que estão mais avançadas, mas o projeto divino é fazer com que essas criaturas que ajudem também cresçam, também evoluam. Né? Então veja que coisa interessante, né? Quem leu Sexo e Destino vai ver uma situação bem emblemática, né? O mentor espiritual daquele drama todo, foi o que causou tudo. Né? No final do livro é que ele se declara, a gente vê Félix. A gente vê Félix para lá e para cá ajudando, né? E a gente fica a superioridade moral do Félix, a assistência espiritual constante. André Luiz fica impressionado com a caridade e a dedicação daquele mentor. E no final, porque é um caso real, Sexo e Destino é até mais romance do que essas reportagens de André Luiz. Quem sabe a gente chega lá, mas é um caso real do Rio de Janeiro que aconteceu, né? Só os nomes que estão trocados, ele explica, mas é um caso que aconteceu com a família carioca, né? E a assistência do mundo espiritual junto dessa família, né? E aí, no final do livro, a gente descobre que o próprio Félix desencadeou aquele problema todo lá atrás, né? E que ele estava ali, ele evoluiu espiritualmente, se tornou, inclusive, benfeitor, mentor espiritual, mas ele tinha ali vinculações com aquele caso ali, né? Bom, uma coisa que eu queria destacar é o seguinte,
Sempre me chama a atenção essa descrição poética de André Luiz, do zimbório, das flores, que pareciam tais flores aqui no mundo, e a lua calma, tranquila, etc. E aqui eu acho que tem de beleza da linguagem, mas também tem algo que é de descrição do mundo espiritual, né? Interessante que o Nicola, nesse doce recanto consagrado à materialização de entidades sublimes, a luz suave da noite calma como se fazia mais bela. Allan Kardec, quando estudou a questão dos planetas superiores, ele está falando em termos reencarnados, né? Júpiter, Saturno, etc. Allan Kardec recebe dos espíritos a informação que tudo é mais aperfeiçoado nos planetas mais evoluídos, e que o clima, por exemplo, é mais estável. A gente vê como a gente ainda é planeta inferior, né? O nosso clima aqui, ou faz muito calor, faz muito frio, vive variando, oscilando. Os planos superiores, o clima é mais estável, mais ameno, mais agradável. Não tem tanta variação como existe aqui. Olha que coisa interessante. Aqui, quando ele fala da noite calma e descreve esse cenário, me parece fazer alusão a essa descrição de Allan Kardec, né? Desses planetas, né? Não obstante, aqui está falando do mundo desencarnado, né? Da esfera espiritual, né? Então, isso é interessante. As vibrações constantes das preces. Olha que coisa interessante. André Luiz não dá ponto sem nó. As vibrações constantes das preces, aí emitidas por vários séculos, se orando naquele ambiente, tinham criado em torno da edificação prodigioso clima de encantamento. Olha só, a atmosfera do local, né? É claro que a gente não vai repetir aquele erro do passado de considerar locais sagrados, né, que são vícios milenares, né? Não é isso, mas é considerar que existe uma atmosfera do local que só é mantida pelas mentes que estão ali, né? São as mentes que estão ali que alimentam aquela psicosfera, aquela atmosfera, né? Mas não tem, através da psicografia, a aura dos objetos, da atmosfera, da história espiritual daqueles objetos, né? Através da psicometria a gente vê isso, né? Imaginemos, por exemplo, também um local, né? Eu me lembro que Emmanuel, no livro Há 2000 anos, quando fala do encontro dele enquanto senador Publio Lentus com Jesus, ele fala ele diz assim, ele está colocando como é que Publio talvez estivesse pensando. Aquele local parecia um santuário das suas preces, saturado de tranquilidade e de calma, e de repente ele aparece. É o capítulo O Profeta de Nazaré, ou Messias de Nazaré, o Profeta de Nazaré, aparece, né? Ou seja, estava saturado de vibrações, porque era um local que Jesus ali ficava para orar, né? Então isso é interessante aqui, né? André está descrevendo que essas regiões espirituais de encantamento é mantido por mentes que as alimentam, né? Com a energia que é mais potente do que a eletricidade, que é a energia do pensamento, né? A vibração do pensamento, né? Então, isso é interessante. Bom, aqui é uma nota interessante, que é a menção que André Luiz faz sobre médiuns de materialização no plano espiritual. Por isso que é interessante aqui muita gente inclusive discorda com o texto da obra de André Luiz, né? Os super kardecianos, aqueles que estudam Kardec, só eles sabem Kardec, ninguém mais sabe, né? Porque só eles que leem direito, a gente não lê. Mas é comum algumas pessoas contestarem a obra de André Luiz, dizendo que isso daqui é uma colocação que vai de encontro. Na verdade, não vai de encontro. Allan Kardec não examinou um tema desse, ele não examinou na codificação, o que não significa dizer que não há em nenhum momento na obra kardeciana a negação disso, né? Kardec fala que a mediunidade é uma faculdade do indivíduo que possibilita ele sentir a presença dos espíritos em maior ou menor grau. Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 159, quando ele fala sobre isso. E mais adiante ele vai dizer que por isso todo mundo é médium, porque é uma faculdade do sujeito, do indivíduo, e que é uma certa predisposição orgânica, ou seja, o médium ostensivo tem uma certa capacidade orgânica de expressar a mediunidade, da mesma forma que o pianista tem mãos ágeis, né? A gente vê João Carlos Martins, por exemplo, hoje sendo mais maestro do que pianista por conta da limitação nas mãos. Ele continua sendo pianista, mas ele precisa de um organismo para expressar, né? E assim por diante. A gente vê um Einstein, ele tinha que ter um cérebro, né? Ele não podia vir com limitação cerebral, porque se tornaria pelo menos mais difícil a missão dele, para expressar aquilo que é do espírito, a inteligência do espírito. Mas precisa de um veículo para se expressar, uma máquina, né? Que é o corpo nessa... Então, a mediunidade também é uma faculdade do espírito. A gente não vai achar que a mediunidade é uma capacidade
do corpo. Porque o corpo em si não tem capacidades, né? No sentido de não ter... O corpo não tem nem virtude nem vícios, o corpo não tem inteligência, né? O corpo, na verdade, é um instrumento, né? Agora, se a mediunidade é uma capacidade da alma, no mundo físico ela se expressa por meio de estrutura neurológica, células específicas para que haja um intercâmbio. Mas se é uma capacidade da alma, ela continua com a alma além do corpo. Isso que é uma coisa interessante, né? Ivone Pereira tem um texto formidável na obra Recordações da Mediunidade, quando ela desenvolve essa questão, dizendo, sugerindo, até uma comunicação de Bezerra de Menezes, sugerindo que as faculdades mediúnicas surgiram, tiveram seu nascedouro nas manifestações anímicas, né? Primeiro, o animismo, e quando eu falo em animismo aqui, não é só a comunicação anímica do transe anímico, não. O pensamento que eu tenho é um fenômeno anímico, né? A reflexão que eu faço comigo mesmo é algo anímico, né? Então, primeiro os potenciais anímicos, para depois esses potenciais anímicos se irradiarem para o mundo espiritual e aí gerar fenômenos mediúnicos. O animismo e o mediunismo começam a se interrelacionar nesse sentido, né? E é uma faculdade que o indivíduo, a alma vai adquirindo ao longo da evolução, ao longo do século. Uma mediunidade como Chico Xavier não foi uma mediunidade que foi adquirida em uma encarnação, né? Foi uma capacidade psíquica que é de séculos ali sendo trabalhado, como todas as capacidades da alma, né? Então, no plano espiritual, o indivíduo tem. Agora, é claro que, como tudo no mundo espiritual é mais sutil, a faculdade mediúnica se expressa de uma outra maneira, se realiza de uma outra maneira, né? A materialização aqui é uma materialização entre planos. Quem lê o Tormentos da Obsessão vai ver Maria Modesto Cravo entrando em transe e materializando espíritos de um plano maior com relação àquela colônia, né? A colônia Redenção e o Hospital Esperança, que se manifestava ali, né? se expressava ali, né? Então, nós temos, portanto, isso, médios de materialização em nosso plano, ele fala assim, né? E por fim, o caso aqui, que ele examina, né? E que é interessante aqui uma coisa que me chamou muita atenção, que é o seguinte: veja como o espírito superior tem uma compreensão que vai além, né? Inclusive aqui foi falado, né, que quase sempre nos processos obsessivos de mago, as entidades ficam vendo só o seu lado. Eu não me lembro que parte é que coloca aqui, mas fala isso, né? Só vê o seu lado, né? É difícil ver o lado do outro, principalmente quando a gente é magoado, né? Mas as entidades nobres conseguem isso, né? Você é magoado, você está ferido, e você conseguir sair do seu ego e dizer assim: eu fui magoado, ele foi errado, mas eu consigo ver também razões no que ele fez. Eu consigo entender as razões, consigo me colocar na perspectiva dele. Isso é um sinal de maturidade emocional. Não deixe de ficar magoado, não deixe de estar sentido, não deixe de achar que ele foi errado, pelo menos em certo aspecto, mas eu consigo ver as razões que motivaram ele a isso. Que é isso que ela está fazendo aqui, falando em relação ao ex-marido, né? Aquele que foi marido dela na encarnação, a mãe das meninas, né? E é interessante como ela coloca aqui, né? Ela não fala assim: minhas filhas, vamos cair fora desse barco, né? Seu pai não vale nada, né? A noção de um espírito superior é outro, né? E olha que coisa interessante, né? Quando ele diz assim, que ele tinha a tentação de cometer o crime, e aí ela consegue ver as motivações dele, né? Para dar conforto material à família, né? Claro que os fins não justificam os meios, e claro que aquilo foi algo tenebroso para ele, mas tem uma intenção aí, né? Como aquele soldado, como aquele pai de família cujo filho ia para a guerra, em O Céu e o Inferno, né? Capítulo Suicidas, né? E aí Kardec examina esse caso, né? O filho ia para a guerra, o pai se suicidou, porque aí ficava um único homem dentro de casa, e aí a lei protegia ele de não ir para a guerra, porque ele não queria que o filho morresse, né? É um suicídio. Entrou no mundo espiritual. Mas Kardec vai dizer, curiosamente, ele revelava uma situação muito melhor do que os outros suicidas que Kardec examinou, que estavam presos ao cadáver, em decomposição, presos ao túmulo, sentindo as dores e o pavor ali, dores físicas, entre aspas, por estar vinculado ainda e os despojos materiais apodrecerem. Ele não, ele estava sem o vínculo, né, com a sensação de arrependimento, com remorso, né, porque foi uma rebeldia diante das leis, falta de fé, e ele exterminou a própria vida, né? Ele foi de encontro. Mas pelas intenções ele tinha atenuantes, né? Intenção de salvar o próprio filho.
Veja que coisa interessante, né? E isso é levado em conta, a ponto de ele ter uma lucidez maior, de ele estar numa condição. Então aqui as intenções, a mulher consegue ali considerar. E mais, na realidade, sobre as aflições dele, nos foi possível atravessar a abençoada existência de progresso e conforto numa casa ditosa e farta, sem sabermos que em nossos alicerces espirituais vivia um ato escuro de assassínio e violência. Ela quase está dizendo assim, minhas filhas, a gente tem que se implicar nisso, porque a gente tem participação nisso. Não é que elas eram responsáveis, ele que fez a escolha. Tanto é que elas não estavam aprovando. Né? Não é o cara corrupto que a mulher é coberta. Né? Não é o cara criminoso que a mulher também é cúmplice, é conivente. Elas nem sabiam, elas souberam depois. Né? Então elas não são responsáveis pela escolha dele, mas veja como espírito evoluído, ele se sente na obrigação de, por gozar do fruto do crime, não sendo responsável, também colaborar para o corrigir. Por corrigir. Kardec tem uma questão que ele coloca isso quando ele fala sobre direito à propriedade e herança, e ele fala da herança que é recebida e cuja origem foi criminosa, e ele fala que o indivíduo não tem responsabilidade com isso, mas o espírito evoluído, o homem de bem, especialmente quando sabe, procura também corrigir aquilo que foi feito lá atrás. Porque o parente desencarnado que foi responsável por aquilo vai ser também abençoado e vai ser beneficiado com aquilo. Quando o indivíduo é justo em relação à herança que recebeu por motivos e por um mecanismo criminoso e inconfessável. Né? Então isso é interessante como ela se implica aqui, né? Se implica aqui a ponto de dizer não, né? Claro que elas não são responsáveis, não, mas nós nos sentimos na obrigação de ajudar ele a sair dessa. Afinal, se não fosse por nós, talvez ele não fizesse isso. Ele fez isso pensando no nosso conforto material. Até isso o espírito evoluído... Né? Ele estava vivendo um inferno, imagine. Né? Por isso que eu estou dizendo, né? André Luiz, o umbral de André Luiz foi light. Aqui a gente tem alguém que assassinou outra pessoa. Veja o tormento que ele vive aqui, né? Numa situação de remorso, que durante a vida física ele já padeceu isso. Né? André Luiz, a mulher coloca aqui, né? Que durante a vida física, para nos dar conforto, ele viveu com sofrimento psíquico, né? Vítima de remorso e assim por diante. Então, nós temos aqui material farto aqui, né, para examinar, né? E aqui a gente tem uma outra coisa, que é o seguinte. Veja a decisão difícil dela, porque essa mãe vai padecer quando estiver encarnada, né? Quer dizer, ela vai receber um monte de criança como filho, né? Esses espíritos todos, né? Porque vai receber... primeiro vai se casar novamente com ele, né? E por isso ele tinha que vir antes, né? Depois receber 6, né? Daqueles que se envolveu com o Antônio e o próprio Antônio, né? Então nós temos aí... E mais 4, né? Que estão sintonizados. Né? Isso. Na verdade são 6, né? Que estão sintonizados. 6, elas duas... E o Antônio? Cláudio como marido. Cláudio é o marido que ela vai receber. Antônio Antônio é o sobrinho que ele envenenou, que ele vai receber. Que vai receber como filho também. Ela vai tentar uma renca. Mais tarde receberei Antônio, o sobrinho envenenado, em meus braços maternos. Então Antônio, as duas, os 6 e o Cláudio como marido, né? 8 filhos, né? Louvado seja. E o que é pior, imagine na mesa esses espíritos com essa complicação. O pau vai quebrar. Literalmente ela vai lidar com brigas de vez em quando. Né? Vai lidar com brigas. E ela está ciente disso. Ela vai dizer que o consolo dela é aquelas duas. Porque o resto o pau vai quebrar. E muitas vezes ela vai estar no meio de fogo cruzado. Olha só que coisa, né? Então, agora veja outra coisa interessante que me chamou a atenção. A preocupação é assim, que ele reencarne, mas tarde o mundo espiritual vai ajeitar os pauzinhos para se encontrarem, né? E para viabilizarem essa tarefa. Veja como a ideia da família como é muito valorizada e é vista como um projeto com raízes espirituais profundas e com objetivos de crescimento profundos. Né? Porque aqui é tudo arranjando, né, em prol dessa futura convivência. Vamos viabilizar de qualquer jeito o meio para ele reencarnar, para depois eu ir depois dele, para a gente se encontrar, para a gente conseguir conviver.
Né? Quantas vezes a coisa é impedida antes? Porque encarnado, né? Não é o caso dela. Mas quantos projetos familiares naufragam porque a mulher aborta? Por exemplo. Só estou dando esse exemplo. Né? Então, aquilo foi programado, mas foi alterado pelo livre-arbítrio dos encarnados atualmente. Né? Então, quanta coisa a gente altera. Claro que a gente altera, né? Mas é interessante aqui a programação. Quer dizer, veja que aqui a preocupação maior é que ele renasça. Veja que os espíritos não estão muito preocupados com alguns detalhes aqui, pelo menos aqui agora, né? Porque ele vai ter infância, vai ter juventude, de repente vai bater cabeça até encontrar ela, né? Vai conhecê-la, né? Mas o projeto é maior, por quê? Porque essa convivência espiritualmente é importante, que eles se reúnam nos vínculos da consanguinidade, né? Veja que coisa interessante. Então, isso é algo... E aqui, só para concluir, estou convencida de que há mais grandeza no anjo que desce ao inferno para salvar os filhos de Deus, transeados e sofredores, do que no mensageiro espiritual que se dá pressa em comparecer ante o trono do Eterno para louvá-lo com esquecimento dos próprios benfeitores, né? A alma é cada vez mais grandiosa à medida que ela desce, né? Talvez seja esse o símbolo da humildade, né? Então... Eu achei o texto muito rico, como você já pontuou aí muito bem. Eu achei interessante esse parágrafo, quando ele diz assim, porque o que a espiritualidade não faz para que nós que desorganizamos com a lei perfeita de Deus e com o outro, assim, a obra divina é tão harmônica que ele consegue fazer com que todos nós nos reencontremos para sanar um com o outro, né, para nos reconciliarmos com a lei e com o outro na questão do amor. E de que nós não estamos sozinhos. Ele fala assim, eu achei interessante, os perigos que nos ameaçam, os entes amados, de agora ou de épocas que o tempo consumiu, desde muito, não nos deixam impassíveis. Os homens não se acham sozinhos na estreita senda das provas salutares em que se confinam. Então, por mais que às vezes nós olhamos o outro, enquanto nós estamos aqui no trânsito da vida física, a gente vê alguns de nós, mesmo na nossa relação familiar, fazendo assim atrocidades. O de imediato, a gente não pontua como esse espírito mais sublimado, que se coloca verdadeiramente no lugar do outro. Então, vê quais foram as razões que levaram aquele ser a falhar. Né? A gente não, a gente primeiro julga, né? Os defeitos que está no outro e esquecemos que às vezes, e nesse caso, elas foram bem privilegiadas assim, foi em função de ter uma vida de conforto, que ele, claro que ele teve o livre-arbítrio da escolha, como você mesmo já pontuou, mas assim, nós somos colocados diante das nossas escolhas em determinadas questões que às vezes são cruciais para as nossas vidas. E nós não vemos assim, nós não analisamos como espíritos imortais. A gente reage às grande maioria das questões, mas como o imediatismo da vida carnal, da vida física, né? E tem uma outra questão aqui que eu achei interessante também, assim, quando ele diz que os reflexos nossos, das nossas atitudes e condutas no mundo carnal, reflete no mundo espiritual e a gente não percebe. Pela nossa questão mais tão grosseira, a gente fica tão apegado à matéria que não percebe essa sutileza do mundo espiritual estar tão interagindo com o mundo físico que a gente não vê, né? E eles têm o olhar que você diz, né? Tem essa maior profundidade de observação e o mundo tem uma amplitude, uma profundidade de conhecimento maior. O outro que você estava procurando aqui, que eu... Acho na 41. Então, mas eu tenho uma 41 aqui para fechar. O Senhor não pode abençoar uma aventura colhida ao preço da angústia para aqueles que nolas deram. Né? Então, eu não posso... Eu compreendi assim, não sei se estou correta. Eu estou vinculado ao minha célula familiar. Eu não posso crescer, progredir, se eu tenho pendências com outros seres. Então, é como se
esse progresso não fosse justo diante da justiça de Deus, que é de amor e caridade, é uma justiça muito mais ampla do que essa nossa justiça trivial e falível. Porque ele fala assim, o apreço da angústia daqueles que nos deram. Então, aqueles que contribuíram para o nosso bem. E aí eu deixo ao Léo das suas escolhas e eu parto com a consciência tranquila, né? Então, que amor é esse? Não é pleno. Né? É uma coisa assim que nos faz refletir. Estou convencida de que há uma grandeza no anjo, aquilo que você disse, que desce ao inferno. Né? E às vezes a gente acha, e às vezes nós mesmos nos achamos tão merecedores com as coisas pequenas que a gente faz. E quando a dor nos visita, que às vezes a gente precisa descer as nossas catacumbas e também do outro, a gente acha que, né, cada um que se procura o seu jeito de progredir. E nós não podemos esquecer que aqui eu acho que ele nos remete a essa questão. Você evolui enquanto alma, né? Ou enquanto espírito individual, uma individualidade, mas enquanto coletivo. Então a família humana, nós temos responsabilidade, nós estamos interligados. No que se refere à questão da autoridade, a gente tem uma expressão que Kardec, inclusive, utilizava, que era a autoridade moral, né? Que não é essa autoridade no sentido da truculência, do autoritarismo, como você colocou, né? Que, na verdade, é uma autoridade que não se impõe, mas que é reconhecida, né? Alguém que chega, por exemplo, como a gente vê na obra de André Luiz, né? O espírito mais avançado chega no ambiente e todos o respeitam por essa grandeza moral, né? Kardec, inclusive, faz um discurso em relação à questão, por exemplo, do poder no mundo físico. Tem um texto dele em Obras Póstumas, as aristocracias, né? Que ele, inclusive, vai dizer que no futuro as aristocracias serão as aristocracias intelecto-morais, ou seja, aqueles que governarão as nações que estarão à frente do poder, por exemplo, não serão, por exemplo, mais, né? Não serão mais no sentido apenas da retórica política, do poder argumentativo, né? Ou no passado, quando os gestores, os poderosos eram pela força física, força das armas, né? A gente vê uma evolução nesse sentido, né? E que eles serão, na verdade, colocados no poder pela capacidade maior intelecto-moral, né? Que seria essas duas dimensões do espírito, ou seja, a pessoa mais evoluída espiritualmente que teria mais condição de gerir, digamos assim, né? E eu acho que tem a ver com isso. No texto aí a gente vê, por exemplo, ela, né, que quando chega, imprime esse respeito, essa veneração, esse reconhecimento das entidades. Essa é a autoridade que já é fruto do crescimento do espírito, né? É fruto das suas conquistas, né? Eu acho, Suzana, que essa colocação foi interessante, a questão da conversa, né? Porque, na verdade, a obra também, nesses pequenos gestos das entidades, está nos passando exemplos, né? André Luiz e toda a entidade nobre sempre é a favor e estimula a boa conversação. Mas você veja como eles não perdem tempo em conversa a esmo. Quanto tempo a gente perde em conversa que não tem... Né? Não agrega, né? E a gente costuma, inclusive, isso é muito comum, a gente costuma, inclusive, separar as coisas, né? Então a gente está no churrasco com a família, a gente não pode falar de coisas interessantes. Peraí, esse negócio, essa conversa agora, a gente não pode estar no churrasco, se divertindo e falando coisas. Não é falar só sobre espiritismo, não é falar coisas que agreguem, né? Porque quando a gente está no churrasco com a família, a gente tem que falar da vida dos outros, falar baixaria, porque se a gente for contabilizar as horas que a gente perde nisso. A questão da mediunidade, né? Porque isso para dilatar um pouco ainda mais o conceito de mediunidade, porque o médium, o intermediário, o medianeiro, aquele que faz a intermediação entre o plano espiritual e o plano carnal, aqui tem uma dilatação, porque no plano espiritual, ou seja, o médium não é só do plano espiritual para o plano material, ele é do plano espiritual para o plano espiritual também, né? Você e Jorge já comentaram um pouco sobre isso, poderia até dilatar um pouco mais sobre isso aí, que dilata esse conceito de médium, né? E depois a outra questão,
Tem a ver com aquilo que eu já vinha explorado em outras ocasiões, o conceito de que aqui, no plano carnal, nós temos convivência com espíritos superiores a nós e também inferiores. E que no plano espiritual nós temos encontros, ou seja, aqui nós temos uma convivência, ou seja, uma constância, nós dividimos projetos, nós temos cotidiano, nós temos um período mais largo de convivência, por isso a expressão convivência mesmo. Enquanto que no plano espiritual nós vamos ter com essas diferentes escalas de espíritos apenas encontro. Veja, estando no plano material, a gente está vendo a visita dessa matrona, né, dessa matriarca aí, iluminada, que ela vem, incorpora, chega lá com a tal da autoridade espiritual que ela chega, encantando a todos, as meninas querendo aproveitar cada segundo daquele momento de uma entidade, de um espírito que já foi a mãe delas e teve uma larga convivência. Da mesma forma o pai, né, que também teve uma larga convivência, e agora elas tentam visitá-los, ou seja, realizar pequenos encontros que ele refuta em função dos problemas de rejeição dele próprio e não consegue ter uma convivência maior, ou seja, são apenas encontros. Agora ela está se propondo a voltar a viver, ela que já está numa esfera muito superior, né? E aí nós temos 3 escalas, né? Ela no estágio superior, as meninas que estão no estágio, vamos dizer, médio, não dá para precisar o que estamos falando, mas no contexto aí, médio, e o pai que está numa condição inferior. E essas três escalas espirituais vão se encontrar novamente em regime de convivência, por mais algum tempo dilatado na reencarnação. Então, essa é uma bênção que nós, às vezes, na nossa família, do nosso lado, nós temos a convivência com espíritos que a gente nem avalia que, uma vez desencarnado, a gente vai procurar aquela esfera espiritual, né? Vai, assim como as meninas, mais um minutinho, deixa, né? Fica comigo um pouco mais, né? E aqui muitas vezes a gente despreza, deixa rolar, né? É só isso. Tem umas coisas interessantes, né, que a gente foi comentando aqui, eu procurei interferir o mínimo possível, porque já estava bacana, né, já estava na medida, né, foi sendo colocado. Interessante algumas pontuações, né, em relação, por exemplo, à mediunidade, né. Jorge citou uma coisa interessante, que inclusive alguns autores, como Edgar Armon e Eliseu Rigonati, colocam nas obras dele, que é essa classificação, eu acho que é até a classificação do Edgar Armon, que ele diz que há a mediunidade natural e a mediunidade de prova. Ele classifica com esses nomes, né? E ele diz que a mediunidade de prova é aquela faculdade mediúnica que eu não sou espírito evoluído, portanto eu não desenvolvi esse potencial anímico. Quando eu falo potencial anímico é o potencial da alma, né? Só que eu necessito viver uma mediunidade ostensiva no corpo físico, daí eu reencarno com um grande patrimônio mediúnico. Por quê? Por causa da estrutura cerebral, da predisposição orgânica de ser veículo. Então, por isso que mesmo médiuns famosos, a gente vê que o início deles foi tormentoso, caracterizado por obsessão, etc., porque é uma concessão, né, para fazê-los crescer ou resgatar, etc. Acredito que sim. Acredito que sim. E a mediunidade natural, que seria aquela faculdade que o indivíduo vai evoluindo, vai adquirindo ao longo dos processos, né, espirituais, e que lhe dá aquilo que Allan Kardec chama de dupla vista, da vista da alma, né, que pode se manifestar não necessariamente apenas no transe, mas em forma de intuição, né, e assim por diante. Porque pode ocorrer em algum nível, em algum sentido, em alguma experiência, o indivíduo também vir com o potencial mediúnico um tanto abafado. Por exemplo, Kardec era uma pessoa fria mediunicamente. Dada a tarefa dele, era necessário que ele tivesse, né, pouca mediunidade ostensiva, ou nenhuma mediunidade ostensiva, não quer dizer que o indivíduo não seja médium, né? Não necessariamente ostensivo, né? Porque o indivíduo reencarna com aquela capacidade ali bloqueada, né? Por conta do tipo de tarefa que ele vai exercer, mas ele não perde, né? Está ali armazenado nele. Então, isso é interessante, né? Sobre Jesus, imagine como deve ser um negócio exponencial nesse sentido, né?
a ponto do espírito João Evangelista em Gênesis dizer que a rigor não poderíamos nem chamá-lo de médium, porque ele próprio tinha os recursos, né? Ele não era meio de outro espírito, né? Ele próprio é que manipulava o fluido cósmico, a matéria, né? João Evangelista chega a dizer que quem ousaria utilizá-lo como médium, né? Se ele é o médium, era médium do próprio Deus, ou seja, tinha conexão direta, não precisava procurador, intermediário, né? Ele tinha acesso direto à própria divindade. O que não significa dizer que não havia espíritos colaborando com ele, né? Ele era chamado o Senhor dos Espíritos, né? Mas o que acontece às vezes, como o Daniel falou, é o indivíduo reencarnar, um espírito nobre reencarnar num planeta onde o biótipo físico é grosseiro para aquele espírito, né? A situação ambiental é uma situação densa para aquele espírito. Então, nesse sentido, ele baixa, não no sentido de perder a sua evolução, claro, né? Mas no sentido de baixar, né, ao nível, né, dos encarnados, porque um espírito como Jesus mergulhar num corpo terreno já é um sacrifício, já é uma expiação, né? Já é uma expiação para uma entidade dessa, né? Então, essa informação dos 1000 anos, inclusive Raul Teixeira recebe em psicografia, outra mensagem, Raul Teixeira recebe nesse sentido. 1000 anos é mais ou menos o período que Moisés recebe o decálogo. Ou seja, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, Jesus começa a sua preparação para vir ao mundo, que é mais ou menos os 1000 anos que separam o nascimento dele para Moisés, né? Então, imaginemos, né, como é que dá isso, porque a evolução dele se perde, né? Emmanuel chega a insinuar no A Caminho da Luz que as estrelas nas quais ele encarnou e realizou o processo evolutivo não existem mais. Já se transformaram em poeira cósmica. Então é um negócio que a gente não tem ideia nesse sentido. E muito interessante a fala que Paulo trouxe aí, que de fato, né, o mundo encarnado lhe dá uma democracia no sentido de você viver com... Né, você conviver, estar próximo de seres que talvez você não esteja com eles no plano espiritual, seja para baixo, para cima ou para baixo, né? Não necessariamente. Claro que o planeta terreno obedece mais ou menos uma linha evolutiva que nos iguala a grosso modo, mas pode acontecer esses casos, né? Emmanuel conviveu com Lívia, sua esposa ali, interessante, né? Rejeitou-a, né? Por conta do drama que ele viveu há 2000 anos, né? Inclusive se sentindo traído, né? Se afastou dela, né? Foram 25 anos que ele negou a presença dela com ele, né? Ela dormia num quarto separado, dedicado aos servos, né? E ele durante 25 anos. Depois disso, Lívia foi para um plano que ele ficou 2000 anos correndo atrás para encontrá-la. E quando o Chico estava encarnado, o Chico dizia, até hoje ele não se encontra no nível dela. De vez em quando se encontra, né? Mas até hoje ela está em outro plano, né? Veja que coisa interessante, né? Então, no plano terreno estava ali, à disposição dele, ali, acessível, né? Então, realmente, né, a reencarnação nos possibilita viver também esse tipo de experiência, né? Me permita perguntar sobre esse conceito dos dois espíritos, a mediunidade natural e aquela mediunidade por evolução espiritual. É possível a conjunção dos dois também? Eu acho que o fim é esse, né? Porque, por exemplo, o médium de prova, que vem com uma necessidade evolutiva, né? Ele também está desenvolvendo essas faculdades, né? Que vão internalizar nele, né? Como patrimônio, uma marca que ele vai levar para sempre, né? Então, eu acho que é possível pensar nisso daí. Eu também acho que, com o tempo, ele vai aglutinar aquilo, né? De uma maneira... que foi uma vez médium, ele vai preservar sempre, a mediunidade não perde, ela é espiritual. Isso, é o potencial. O que não quer dizer que numa futura reencarnação, dada a tarefa que ele vai exercer, não pode vir adormecida aquele potencial no corpo físico, mas ele não perde. Como outras faculdades, né, Flávio? Por exemplo, o cara pode ter sido um espadachim, um ninja em outra encarnação, e para que ele vai ter essas habilidades aqui, se ele quer trabalhar com amor, com fraternidade, isso pode tornar ele violento, né? Como outras faculdades também, não só a mediunidade. Né? Às vezes, por exemplo, um grande pianista, um artista, aí reencarna para desenvolver outra área, aquilo fica menos estimulado, digamos assim, né? O exemplo da mãe de Valda, Ana, a intelectualidade dela foi suprimida nessa reencarnação que ele foi mãe. Foi, verdade. Valdo fala que teve acesso mais tarde, que ela viveu na cultura em outras encarnações de grande inteligência, mas nessa encarnação foi analfabeta. Né? Eu não entendo que quando você adquire a mediunidade, você vai manter essa mediunidade. Eu não entendo assim. Se você tem uma mediunidade de prova, uma mediunidade até de expiação, que às vezes ele tem que passar por certas questões, aquela mediunidade ali, aquela faculdade, você veio para passar por isso, para um processo evolutivo. Só que isso foi uma concessão.
Isso não foi uma aquisição sua, não foi você adquiriu pelo processo evolutivo, foi uma concessão. Dentro do meu entender, você pode vir sem essa mediunidade, porque essa mediunidade foi concedida. E, inclusive, você pode perder ela durante a própria encarnação, ela pode ser retirada dessa sensibilidade. Então, não necessariamente você vai manter ela em todas as suas encarnações, né? Isso. O que eu entendi da questão de Paulo foi o seguinte: eu venho com a mediunidade de prova e o exercício dela, a longo prazo lá na frente, vai colaborar para eu adquirir aquela outra, né, que é a faculdade. Não no sentido imediato, né? Eu vivi uma mediunidade ostensiva, eu já sou médio ostensivo no além de maneira imediata.